Quero dar boas-vindas a todo mundo que está nos visitando hoje, tá bom? Deus abençoe muito, muito vocês aí. Deu certo aí, Jonathan? Obrigado, querido. Valeu. Turma, estamos lidando então com o livro de Atos. E começamos a lidar semana passada com o auge da igreja de Jerusalém no livro de Atos. E o auge da igreja foi marcado, como nós lidamos semana passada, por uma imensa generosidade da igreja, uma enorme colheita que eles estavam tendo ali, e uma colheita que foi obtida, obrigado, querido, a partir de algumas sementes que tinham sido plantadas ao longo do tempo naquela igreja. E as 3 sementes que nós lidamos na semana passada, que trouxe aquela colheita enorme, foram as sementes da unidade vivida na comunidade. A segunda semente foi a semente da proclamação prioritária. E finalmente, naquela bagunça que o Flávio fez aqui, na semente da graça transbordante, quando a graça está transbordando na igreja, e aquilo é tão forte na igreja que redunda em enorme generosidade. Então, semana passada nós olhamos para a árvore e vimos quais são as sementes que produziram aquela árvore numa colheita enorme. Hoje, entretanto, eu não quero olhar para a colheita. Hoje eu gostaria de olhar para o fruto. E eu fiquei tão frustrado hoje que eu tinha marcado a semana toda que na saída hoje eu ia colher o maior limão da minha árvore. E eu lembrei desse limão quando eu cheguei na igreja. Então, a árvore fica do lado do carro. Olha lá. E aí, puxa. Então vai ser o limão só na foto, tá bom? Hoje nós não vamos olhar para a árvore. Nós vamos olhar para o fruto. Na época de colégio, eu lembro que eu gosto muito da área da biologia, e foi dito para a gente que nós íamos ter pela primeira vez a aula de laboratório de biologia. Já teve aula de laboratório de biologia? Já teve? Eu falei, nossa, vai ter um microscópio, vai usar microscópio e tal. Chegou na primeira aula de laboratório de biologia, de repente o professor tira do bolso um ovo cozido. Gente, como destruir o futuro cientista do Brasil? Você pega a sua primeira aula de laboratório tão aguardada e disseca um ovo cozido que não dá para ver nada, é gema e clara, só. Essa foi a minha primeira aula de laboratório de biologia. No entanto, como eu era obrigado a ir nessa aula de novo, nós tivemos a segunda aula de laboratório de biologia, e na segunda aula de biologia, eis que o professor chega e tira do bolso, não sei se era do bolso, um limão. E o limão ele cortou numa fatia muito fina, e ele pegou depois uma pequena membrana da folha do limoeiro, e ele colocou no microscópio ou na lupa, eu não lembro, mas acho que era na lupa, para a gente ver os gomos do limão. Ele depois abriu a semente do limão e a gente viu por dentro. Depois ele pegou a partinha branca do limão e colocou na lupa, e depois a casca, e depois a folha, a gente viu os estômatos. E eu nunca esqueci da minha primeira aula, olhando ali, de fato, que do ovo não conta, olhando ali o limão, aquele fruto. E o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos pegar um limão, um fruto, o fruto da generosidade, e nós vamos agora tirar uma fatia bem fina dele, e nós vamos colocar no microscópio, e a gente vai analisar como é esse fruto, quais são as membranas que tem lá, quais são os tecidos que tem ali, o que compõe um fruto tão bonito que é o fruto da generosidade. E vai ser importante para a gente, porque na semana que vem a gente vai lidar com o exemplo de um fruto verdadeiro de generosidade e um fruto fake de generosidade. Você já foi, não sei se na sua casa tem isso, mas antigamente você ia nas casas e na mesa de centro, ou na mesa da sala, ou na mesa da cozinha, não tinha umas frutas de cera, não tinha? Alguém tem isso daqui ainda? Puxa, ninguém. Doutora Deise, salvou a ilustração. Tem umas que parece, né?
Tem uma que parece, não é? Você vai ver, tem uma mordida. Mas, às vezes o que é fake parece real. Isso a gente vai ver semana que vem. Hoje a gente vai ver o fruto de verdade. Ok? Abra comigo então, livro de Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. E nós vamos lidar então com esse fruto. A gente vai dissecar essa generosidade, a gente vai compreender as características dessa generosidade nesse texto que está aqui. Diz assim então, Atos capítulo 4, versículos 32 em diante. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1 agora. Entretanto, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E isso é papo para o sermão, essa parte de Ananias e Safira da semana que vem. Fruto da generosidade. A gente viu como que essa colheita foi dada, mas agora eu quero olhar só o que é a generosidade. E eu separei aqui nesse texto, de forma didática, tentando ser didático, esse fruto sendo descrito a partir de uma parte do corpo, ok? Vocês já viram essa história de que tem fruta que é boa para alguma coisa ou para outra? Né? Tipo camarada, sei lá, mamão faz bem para o intestino. Come um monte que você vai ver, né? Enfim, banana faz bem para cãibra, né? Você tem muita cãibra, não é isso? É isso, Glaucio? Não sei, também não sei. Limão faz bem para os olhos, sei lá, alguma coisa. Já viu isso? Já viu? A gente vai olhar esse fruto e fazer tipo uma junção desse fruto com alguma parte do corpo, tá bom? Vocês estão rindo, depois vocês me contam. Primeira parte do fruto que eu quero olhar está no versículo 32, olha comigo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Primeira parte que eu quero olhar aqui, que tem que ver com uma parte do corpo, é que a generosidade, esse fruto da generosidade, é um fruto que mexe com a mente. Generosidade, nesse texto aqui, eu vou provar para vocês depois, ela é em primeiro lugar uma forma de pensar. A generosidade, ela é uma forma de encarar a vida, ou a igreja. Versículo 32, turma, ele traz uma descrição do estado de espírito daquela igreja. Alguns autores têm chamado de uma descrição psicológica, interior, íntima, de como a igreja estava por dentro do coração das pessoas. Ele menciona uma só alma, uma só mente, dependendo da tradução, ou um só coração. Mas não menciona só isso. Se você observar comigo, o versículo 32 vai tratar do que a igreja pensava. Como que você sabe o que a igreja pensa? Você já imaginou isso? Como que você descobre o que um grupo de pessoas pensam? Interessante as palavras usadas por Lucas. Olha aqui, ele vai falar da multidão dos que creram, 8.000 pessoas, uma era a mente e o coração, e ele vai dizer aqui, ninguém considerava. Há uma ideia de disposição interior aqui. Considerava, literalmente, Lucas escreve, ninguém dizia. A ideia é que as pessoas estão conversando na igreja,
E o que as pessoas estão conversando é o que as pessoas pensam. E o que eles estão conversando nessa igreja? O que está todo mundo falando na igreja? Ninguém considerava. Todo mundo na igreja está falando algo. E o que eles estão falando? O que eu tenho não é meu. O que eu tenho é nosso. Turma, ninguém fala coisas que já não estão lá dentro do coração. Às vezes você vê um irmão todo bonitinho, educado, lá na igreja, bonitinho, família, tudo certinho. Aí você convive, de repente o cara solta aquele palavrão impronunciável. De onde vem isso? De onde vem? Vem daquele coraçãozinho, que o irmão é limpinho, é bonitinho, o coraçãozinho não. Só esconder um pouco. Isso acontece com as coisas ruins. No que a gente fala, é o que está no nosso coração. Fofoca, não vem do outro. Maledicência, palavra podre, mentira, está aqui, ó. A gente só expressa. Isso que eu falo de processos contagiosos na igreja. Mas não é disso que o texto está falando. Há uma diferença entre um processo contagioso e uma virtude contagiante. Esse finalzinho contagioso, contagiante faz muita diferença. Há nessa igreja uma generalização do que as pessoas estão dizendo, e o que eles estão dizendo, um contamina o outro, dizendo: o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é nosso. Ninguém considerava exclusivamente seu nada do que possuía. Não é meu, é nosso. Isso é o que eu chamaria uma disposição radical. Essa expressão veio do John Stott no comentário de Atos. Uma disposição radical. Ninguém considerava exclusivamente sua nada ou tudo o que possuía. Nada ou tudo. Isso é radical. As palavras usadas por Lucas podiam ser traduzidas literalmente assim: ninguém dizia ser próprio ou de si mesmo tudo aquilo que tinha. Tudo aquilo que tinha. Tudo. Tem algumas coisas que nós temos na vida que são nosso xodózinho, não é? Não é? O Maurício acha que no meu caso é comida. Tá, fez a piada, já fez, tá bom? Não vou falar de comida. Ele não conhece o que é meu xodó. Quem sabe qual é o meu xodó? Que eu não empresto. Não empresto. Você pode implorar, você pode ficar de joelhos aqui. Eu não te empresto. Livros. A mole eu empresto, pode levar. Mas livro, se pegou a mole e pegou meio livro, meu. Pego você. Tem outra coisa que eu não empresto também, que é o meu xadrez lá do Quênia, mas enfim. Meus livros. Você tem alguma coisa que é seu xodó? Tem? O que é seu xodó? Fala pra mim. E aí? O que é, doutora Deise? Livro também. Então eu não empresto para a senhora não empresta para mim, estamos certo. Livro. Mais alguém é livro aqui? Livros, Mateus, é isso aí. Entre nós aqui. Sabe o que essa igreja fez? Uma biblioteca comunitária com os livros de casa. Pegou aquela coisa mais importante e falou: não é minha, é nossa. Deu frio na barriga aí, Mateus? Há uma disposição de entregar ou disponibilizar, não necessariamente entregar, mas disponibilizar ao outro aquilo que eu considero meu. E a disposição deles é tão radical que o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. E é interessante que Lucas não diz que eles estão tendo aula de generosidade. Isso é simplesmente orgânico, espontâneo, vivencial da igreja.
É uma forma de pensar que quem chega é influenciado nesse dizer, o que eu tenho não é meu, é nosso. E essa é a mente na igreja, eles estão falando isso, eles estão pensando isso, eles estão considerando que é assim, é a mente deles, é a mentalidade dessa igreja. E a mentalidade da igreja é uma disposição interior, radical, contagiante, orgânica, de compartilhar tudo. É esse pensamento da igreja. Esse é o primeiro olhar que a gente pode ter nesse fruto. Quando a gente começa a dissecar o fruto ele começa aqui. Ele começa aqui. Generosidade, primeiro lugar, é uma atitude de pensamento ou de coração. Fruto está na mente. Fruto é um fruto mental. Mas no texto, ele não está só na mente das pessoas. Veja comigo versículos 33 e 34. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Primeiro, a igreja considerava que não era seu o que possuía, mente. Agora, a igreja pega o que tem e traz. Quando a gente olha o segundo fruto, o fruto não mexe só com a mente, ele mexe com uma segunda parte do corpo. O fruto mexe com as mãos. Faz bem para a mão, porque a generosidade, irmãos, não é algo que se pensa apenas. A generosidade é algo que se faz. Por isso a analogia das mãos. Sim, a generosidade começa com uma disposição mental, coração radical, contagiante, orgânica, de compartilhar tudo, até os livros. Mas na Escritura, o que a gente tem na mente, no coração, é muito relevante. O que a gente pensa é muito importante. Mas ouçam isso: o que eu penso, o que eu desejo aqui, é muito importante, mas não é suficiente. O que eu tenho aqui é muito importante. Chutei o microfone aqui. Mas não é suficiente. Porque o coração precisa se expressar na prática, em ação. Eu sempre uso esse exemplo aqui. Eu vou usar esse e vou usar um que eu não uso frequentemente. A Bíblia diz, todo mundo sabe, Deus amou o mundo de tal maneira. Está todo mundo pensando que Deus está lá amando o mundo, as pessoas, Ele está amando. Mas o versículo diz, Deus amou o mundo de tal maneira, e aí vem a segunda parte, que deu. Esse Deus que ama é o Deus que faz. Ele entrega. Como que Deus ama? Ele entrega o Filho. É o mais precioso que Ele tem. Ou por exemplo, essa ilustração não costumo usar na igreja. 1 Reis vai dizer que Salomão amava o Senhor. 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor. Mas vai dizer o seguinte: pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Salomão ama a Deus? Ama. Como você sabe? Eu olho o proceder dele. Depois, quando Salomão abandona Deus, o mesmo texto vai dizer, amou Salomão muitas mulheres. E o que ele vai dizer? Pois construiu para cada uma delas um templo assim, assim, assado. O que está no coração, ele precisa ser expresso em ações. Seja um coração bom, com ações boas, ou um coração ruim que vai se expressar em ações ruins. Então nós lidamos em primeiro lugar com a mentalidade da igreja. A igreja tem uma disposição de não considerar ser meu algo, é nosso. Agora essa disposição precisa ser colocada em prática. Turma, nunca é só teoria.
Certa vez ouvindo um pastor experiente, e o indivíduo chegou para ele e falou o seguinte: você sabe que eu amo muito a minha esposa. E o pastor disse o seguinte: ok, agora você precisa provar isso. É por aí. Não é só teoria, não é discurso. Por isso que está falando de mãos. Se a igreja é generosa, isso tem que ser visto. E olha a prática daquela igreja, olha o que essas mãos fazem. A prática daquela igreja, ouçam isso, não é de uma generosidade qualquer. É do que nós chamaríamos de uma generosidade sacrificial. Eles não davam do que sobrava. Eles vendiam as próprias propriedades, vendiam o terreno. Pegava o dinheiro do terreno e punha lá. Terra sempre foi algo caro. Quando Judas compra um campo, o pior lugar, lá ali, historicamente falando, em Jerusalém, lugar mais desvalorizado, ele ainda paga uns 6, 7 mil reais dinheiro de hoje. E generosidade, turma, quando ela é sacrificial, quando ela é ampla, quando é um fruto bonito, a gente precisa ver. E generosidade não é medida em quantidade, não é o valor bruto. A generosidade sempre nos faz lembrar do caso da viúva pobre. Acho tão bonito esse texto. Lucas capítulo 21. Em Lucas 21, o texto vai dizer que Jesus estava olhando os ricos, dando as suas ofertas no templo. Os ricos. Você imagina uma oferta de gente rica, judeus ricos, primeiro século, dando oferta no templo. Era Porsche, era Ferrari, era dinheiro, era ouro. E está lá olhando os ricos. E ele vê uma mulher viúva, pobre, que vai lá e coloca 2 moedinhas. E ele disse, Lucas 21, 3: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Como assim, Jesus? Como assim? 10 centavos é mais do que uma Ferrari? Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Você já teve a experiência de chegar no fim do mês e ter tipo 10 reais na conta? Não? Já teve? Ela chegou, pegou os 10 reais e deu lá no templo. Jesus viu. Isso é uma prática sacrificial. E a igreja de Atos, que de fato vai ser uma igreja de viúvas, a gente vai ver daqui a pouquinho, Atos capítulo 6. As pessoas estão entregando o que elas têm. Porque generosidade é um fruto que precisa ser palpável, verificável, mensurável, não em termos absolutos, mas em termos desse sacrifício que a pessoa possa entregar. Cara, está parecendo discurso de igreja não pentecostal, né? Não é. Estamos lidando com a igreja de Atos. E as pessoas vinham, traziam dinheiro, colocavam nos pés dos apóstolos, e dá para imaginar, olhando o texto, a alegria voluntária com que eles faziam isso. Porque a generosidade é uma forma de pensar, isso aqui não é meu, isso é nosso. Mas a generosidade é uma forma de agir. É o que eu faço na prática. Mas eu quero olhar com vocês uma última parte do corpo que está envolvida nesse texto aqui, versículos 34 e 35, vejam comigo. Isso de forma figurada não está no texto essa parte aqui, mas é interessante. Versículo 34 e 35, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Antes de quando põe lá não, Mateus, põe lá não.
Que parte do corpo é essa daqui agora, 34 e 35? O que vocês acham? Me ajuda aqui. O que está acontecendo nessa igreja aqui? Esse fruto está mexendo com que parte deles agora? Pé? Pode ser pé. Será que é pé? O pé a gente vai falar depois, não é o pé. Olha que interessante. Eu quero propor em duas expressões aqui, versículo 34, não havia pessoas necessitadas. E versículo 35, os apóstolos distribuíam segundo a necessidade. Eu quero propor uma parte do corpo que para os apóstolos e para a igreja é muito importante nessa questão da generosidade, que são os olhos. A generosidade é uma forma de enxergar o outro. Sim, vem do coração, vem da mente. Ela necessita de algo prático com as mãos. Mas a generosidade é, sobretudo, um olhar sobre as necessidades do outro e da comunidade. Os apóstolos estão olhando para essas pessoas e estão vendo necessidades. A igreja está olhando a comunidade e está vendo necessidades. E esse olhar os incentiva a desenvolver essa generosidade. Generosidade é olhar. É a gente enxergar o outro a partir dos privilégios que nós já temos. E naquela comunidade, esse fruto ele é manifesto nesse olhar. Puxa, eu tenho tanto. E esse grupo aqui que eu vivo é tão especial, que eu quero participar disso. Eu quero, vendo o que é esse grupo, eu quero estar aqui. Mas observe o seguinte: a distribuição de bens não era direta. Tem um irmão passando necessidade, eu vou lá, vendo o meu campo e entrego para ele. Havia ali, naquele momento, uma centralização, uma mediação dos apóstolos. O olhar da multidão percebe a necessidade. O olhar dos apóstolos distribui de acordo com as necessidades, proporcionalmente. O olhar da multidão é o olhar das pessoas que se dispõem a ajudar. O olhar dos apóstolos é daqueles que se dispõem a gerenciar, distribuir, suprir as necessidades da igreja. Irmãos, um dos aspectos importantes de uma liderança de igreja, no caso aqui uma liderança apostólica, que não é o caso da gente hoje, liderança de igreja precisa ter um olhar de sensibilidade a irmãos que eventualmente precisam de ajuda. Vocês não têm a dimensão da frequência que isso acontece numa igreja. Os irmãos não têm a dimensão de pelo menos quanto que a gente conversa sobre isso com vários irmãos e quanto que a igreja faz sem os irmãos saberem. E como que a gente discute eventualmente numa liderança alguns critérios de ajuda, sim ou não. A Bíblia traz isso, ok? Por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 10 vai dizer: porquanto enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. A nossa primeira colocação aqui na igreja é: existe alguém da igreja que nesse momento precisa de ajuda? Segunda colocação: existe alguém do reino que nesse momento precisa de ajuda? Terceira: existe alguém lá fora que precisa de ajuda? Nessa ordem. E nós temos ajudado pessoas da igreja, pessoas do reino e pessoas que não são crentes. Na pandemia ajudamos com alguma frequência. Eventualmente a gente avalia as prioridades. Tem uma família que a gente estava ajudando e nós colocamos um requisito para a família: nós queremos conhecer vocês. Sumiram. Então a gente só conhecia de internet, de pedir ajuda. Ok, a gente espera. O dia que a gente conhecer vocês, a gente considera. Por enquanto não. Nós temos outras prioridades na igreja. Mas seja como for, um aspecto importante da generosidade é a igreja e a liderança da igreja treinar o olhar. Ninguém chega, é raro acontecer, não sei, mas é raro acontecer, se alguém chegar na igreja e falar: nossa, estou passando luta. Normalmente é a gente que procura. A gente vai sentindo
as lutas de cada um. Então, uma mente que está disposta a entregar tudo que é ser uma disposição interior, mãos que estão acostumadas a realizar o trabalho de se dispor, de tirar os seus bens em favor do outro. Agora nós temos olhos sensíveis às oportunidades e às necessidades de uma igreja. Isso é uma igreja generosa. É esse o fruto que nós estamos olhando. Mentes, mãos e olhos. Isso é a generosidade da igreja de Jerusalém. E eu queria então agora pegar o que foi essa igreja. Não foi um processo muito longo em que isso aconteceu na igreja de Jerusalém. Esse processo não foi sustentável no longo prazo. Essa igreja vai passar uma grande necessidade em Atos capítulo 8. Então não foi talvez a melhor estratégia, mas seja como for, foi algo que a igreja fez de coração, fez na prática e olhou um para o outro, e Deus valoriza. Lucas descreve isso como algo extremamente positivo, e eu quero então fazer algumas aplicações e propor algumas aplicações para a nossa igreja. Agora a gente sabe o que é generosidade. Generosidade é uma atitude interior. Generosidade é o que eu faço com a mão. Generosidade é como eu enxergo o próximo. E é o que nós vamos conversar agora, como que isso se aplica à nossa igreja. Irmãos, eu acho que a nossa luta na nossa igreja é uma luta de uma transformação. Em primeiro lugar, de uma mentalidade que essa igreja tem desde que ela foi fundada. Uma mentalidade que não compreendeu ainda as nossas responsabilidades no reino. Eu mencionei para vocês, está no seu boletim, que em maio nós vamos ter conferência missionária aqui na igreja. Não mencionei para vocês? E eu convidei alguém que foi meu professor ele foi professor de tradução bíblica para mim na especialização ali na ALEM, chama-se ALEM, Associação Linguística Evangélica Missionária, em Brasília. E o Norval, que vai vir, ele tem sido nessa área de tradução bíblica, ele para mim é o grande nome da tradução bíblica que nós temos no nosso país, e ele é conhecido basicamente no meio presbiteriano, entre os pastores só. E Deus deu a oportunidade de trazê-lo aqui para a igreja. Cara, eu vejo a vinda dele como a chance da vida de alguns jovens aqui de encaminharem talvez a sua vida para gastar 40, 50, 60 anos traduzindo a Bíblia para algum povo em algum lugar do mundo, aqui no Brasil ou fora. Por ser algo tão importante, está no meu coração há tantos anos, eu compus uma equipe de tradução que não conseguiu chegar no lugar em guerra, enfim. Isso para mim é algo que eu tenho no meu coração. Ok, Deus não permitiu que fosse o Pedro, a Dani, pode ser agora os nossos filhos. Eu fui descobrir tradução quando eu tinha 27 anos. Alguém aqui pode descobrir quando tem 8, quando tem 12, quando tem 15, ok? Tradução bíblica. Para a vinda do Norval, o Norval está vindo de Belém do Pará. Na verdade ele vem de outra cidade, não lembro o nome, é cidade conhecida, mas me fugiu aqui. Então nós pagamos essa semana a passagem da vinda dele de Belém do Pará. A igreja pagou, não é barato. A igreja vai dar uma oferta para ele que normalmente só para vocês terem uma ideia, a oferta que ele vai receber é 3 vezes a maior oferta que eu já recebi pregando em outra igreja. Ok? Por que eu estou falando isso? Ele nem sabe, né? Te corta essa parte aí. É uma forma da igreja aprender o valor de alguém que dedica a sua vida para um ministério que ninguém conhece. Sabe quantas pessoas tem na aldeia que o Norval traduz a Bíblia? Sabe quantas pessoas falam a língua para quem ele está traduzindo a Bíblia? Chuta aí.
Quantas pessoas falam a língua para a qual o Norval está terminando de traduzir, falta 1º, 2º Coríntios e Romanos, se eu não me engano. Está fazendo revisão lá. Para quantas pessoas aquele homem está trabalhando? Chuta aí. 200. Acertou na mosca, indo na cara. Você viu, não? 200. Ele está dedicando, já são 30 anos de ministério, para fazer a revisão de uma tradução para um povo que tem 200 pessoas. É 1/5 de uma piba. Sabe por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia na nossa língua mãe, isso nos dá uma profundidade que a gente lê em outra língua não dá. Eu lamento, é assim. E a gente está fazendo isso valorizando o trabalho de alguém para que os irmãos comecem a compreender que o trabalho cristão necessita de uma mentalidade generosa com aqueles que dedicam sua vida. 30 anos numa aldeia de 200 pessoas, 30 anos. Vai dar o quê? R$200 para ele? É isso? É isso, essa é a média de oferta das igrejas aí. A nossa é maior, mas daí? É isso que a gente vai fazer? Não. Nossa mentalidade é: esse irmão extremamente capaz, melhor que a maioria dos professores que eu tive no seminário, esse irmão que Deus deu para ele, cara, eu quero mostrar, a gente quer mostrar como igreja o valor do trabalho dele. Cara, isso está na mentalidade. Agora, se eu não conto isso para os irmãos vão vir aqui, vão gostar, ele fala muito bem, engraçado, ele enfim, tem um conteúdo fantástico, mas não vão perceber que a nossa igreja está tirando de um dinheiro difícil, suado, mas a gente considera importante. Você já pensou, se dessa igreja sair um tradutor bíblico aqui, cara, valia muito mais do que qualquer esforço que a igreja poderia ter. E se não sair, tudo bem, nós honramos esse irmão que trabalha. Essa é a mentalidade. Uma mentalidade que precisa ser trabalhada em nós. Atos capítulo 20, versículo 35. Paulo vai dizer o seguinte para os presbíteros da igreja de Éfeso, uma igreja rica: em tudo que eu fiz, eu mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Quem é fraco aqui nessa igreja? Quem não tem dinheiro. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Uma igreja que contribui é uma igreja feliz. Nossa igreja precisa aprender que nós somos canais de bênção. Ok, aprendi aqui. Como que a gente prova que a igreja cresceu? Ela amadureceu, ela desenvolveu esse fruto bíblico. Só tem um jeito. Não é só aqui. É aqui, na mão. Trazendo. Entregando de coração. Não poupando esforços para ajudar aquela situação, determinada situação e tudo mais. Dado que nós temos às vezes de mais precioso. Há uma história, já estou terminando, há uma história da cultura libanesa, da cultura árabe, que é muito interessante. O camarada era um beduíno, já com muito dinheiro, muitos cavalos, muitos animais, e ele pegou um cavalo dele muito importante e foi viajar. E estava ali acampado, e o cavalo estava lá descansando uma sombrinha, e chegou um outro comerciante para conversar sobre aquele cavalo mais especial que aquele homem tinha. E na cultura árabe, a negociação sempre acontece em volta de uma mesa. Que bom, né? Que negociar comigo a gente conversa. Na cultura árabe é sempre em volta de uma mesa. Então chega esse camarada para negociar o melhor cavalo que o camarada tem, que estava lá debaixo de uma sombra. Então ele sentou, e na cultura árabe você nunca negocia de cara. Você chega e fala: quanto que é o cavalo? Não. Está doido? Você fala da vida, você fala do céu, você fala: nossa, que dia legal, né? E aí o cara que está recebendo vai servindo alguma coisa, e ao fim do tempo eles começam a negociação. No fim de horas, depois do banquete, tem a negociação.
Então chegou, esse camarada estava viajando, que ia vender o cavalo, e só estava com o cavalão dele lá. E aí, conversa vai, conversa vem, e de repente o dono ali da tenda chama um criado, fala de lado alguma coisa, e fala ali, tá? O outro fala. De repente chega, começam a servir os pratos, chega aquele quibe cru maravilhoso, fresquinho, chega o quibinho frio, olha lá, Maurício, quibinho com carne moída, né? Chega a esfirra, né? Nossa, gente, que banquete. Termina o banquete, aí finalmente o camarada chega e fala o seguinte: na verdade, eu vim aqui para negociar aquele seu cavalo maravilhoso. E o anfitrião vai dizer o seguinte: sabe aquele cavalo? Sim, esse que eu vim negociar. Então, você acabou de comê-lo. Era tudo que eu tinha para te servir. Isso é uma generosidade prática, sacrificial. Ele é meu convidado. Eu só tenho aquele cavalo, que seja o cavalo. Entende? Eu estou falando para vocês, irmãos, mas essa disposição de coração manifesta na prática, ela é um exercício. A gente não faz isso da noite para o dia. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar e começar a exercitar um pouquinho dessa generosidade na prática. Vou dar uma sugestão prática para você. Você estabeleça um valor que você dá generoso da sua oferta, por exemplo, e arredonda para cima. Faz um arredondamento. É um exercício, ok? Depois arredonda um pouquinho mais. É um exercício, até que você chegue e dá o seu cavalo. Mas eu quero falar finalmente da última parte aqui. Nós vamos treinar uma mentalidade, exercitar isso na prática. Mas eu quero falar do nosso olhar agora. O que você precisa mais para ter a dimensão de que na nossa igreja, por exemplo, a nossa igreja não tem sido adequada nem mesmo no sustento aos líderes da igreja, como a Bíblia ordena? O que falta? Olhar. O que falta? Olhar. Olha que interessante, uns dados interessantes. Agora eu estou falando para os membros da igreja. Quem é de fora, espera um pouquinho. A média, se for pegar tudo que a igreja entra em média e dividir pelas famílias que frequentam a igreja, nós estamos falando de uma oferta média de R$500 por família. Isso porque alguns irmãos dão ofertas bem mais robustas, bem mais. Então são poucos depósitos, alguns bons, e vários depósitos que é bem inferior a essa média. Considerando que muitos irmãos vêm daquela tradição de que 10% é uma boa medida, a gente não fala disso aqui na igreja, a gente fala de generosidade. Para alguns 10% é generoso, para outros 10% é muito miguelento. Mas falando de uma média, você imagina a igreja em média receber R$5.000 de sustento. Se essa é a média da sua família, eu vou pedir um favor. Como que você com R$5.000 me ensina, eu quero aprender. Paga escola, tem casa própria, anda com carro bom. Se fosse o sustento, ok? Tem internet, TV a cabo. Cara, que milagre é esse? Eu não consigo. Entende o que eu estou dizendo? É generoso. É esse olhar que nós temos para a igreja com necessidades. Querendo ajudar irmãos, precisando resolver questões de sustento da liderança, sim. E outras questões que a gente gostaria de fazer. É assim que a gente vai lidar. É esse o olhar que nós temos com o próximo. Ok, já ofertei alguma coisa lá. Eu estou falando para vocês, mas isso vale para mim.
A realidade é que o nosso olhar continua muito próximo do nosso umbigo. E para aquilo que é reino de Deus, vai o que sobra. Se sobra. Para você treinar seu olhar, eu vou dar para você 3 objetivos que eu tenho para a nossa igreja e que eu tenho conversado muito com o Daniel e futuramente com o conselho da igreja, quando ele for constituído. Primeiro objetivo que eu tenho: a igreja precisa aprender a remunerar com decência os seus líderes. Segundo, a igreja deveria remunerar mensalmente os missionários aos quais ela apoia. Mensalmente. Terceiro, a igreja deveria ter um programa plenamente funcional e funcionante de ajuda social interno e externo. É isso que eu penso, é uma igreja ideal. E olhando para a igreja aqui, a gente teria plena capacidade de fazer isso. Plena. Por que a gente não faz? Começando por mim. Pela nossa mente. O que é meu é meu. É isso que a gente pensa. Segundo, com a nossa ação. A nossa ação decorrente de uma mentalidade egoísta. E por último, com o nosso olhar. Problema seu, amigão. Problema é seu se você está passando fome lá fora. Estou falando de mim. Estou falando de pessoas que eventualmente precisam. E a gente acaba tirando, eventualmente até de áreas da igreja que não deveríamos tirar. É isso que esse texto me ensinou. E eu espero que fale ao seu coração. Com um exemplo maravilhoso de uma igreja que treinou a mente, treinou as mãos, treinou o olhar. E agora o resultado está nos pés dos apóstolos. Vamos orar. Senhor, como é bom te servir. Obrigado pela palavra de Deus que é tão contundente em revelar tantas áreas que nós precisamos crescer. Obrigado. Senhor, como eu preciso crescer na minha mente. E da minha mente para as minhas mãos e para o meu olhar. Eu te peço isso hoje. Faz o Pedro crescer. Mas não só o Pedro. Somos uma igreja aqui, Senhor, que é tua. Que aprendeu ao longo dos anos que a prioridade é o que eu quero para mim e não o que é teu para o teu reino. Mas eu te peço nessa manhã, Senhor, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E que essa igreja aprenda a ser um instrumento de bênção na vida dos outros, mesmo quando isso custa algum conforto da nossa parte. Esse é o meu pedido. Eu sou grato que o Senhor está aqui hoje e está ouvindo as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Alguém pega um boletim para mim, Andrés, por favor. Obrigado, Jonathan. Turma, vamos conversar um pouquinho, aqui temos alguns avisos e já encerramos o culto. Olha lá. Primeiro, olha lá. Foi uma longa semana, turma. Foi uma longa semana. Mas foi uma semana, graças a Deus, em que tudo correu bem. Considerando-se o peso dessas vidas, vocês não têm noção o peso que esse trem tem aí. Vocês não têm noção. E Deus possibilitou que fossem instaladas sem nenhum incidente. Então as vigas estão ali. Se você lá ter cuidado, tem um buraquinho aí no chão. Até esqueci de avisar antes, para não cair para trás, né? Nós ainda vamos resolver o que nós vamos fazer para não deixar esses parafusos assim, com perigo de alguém bater a cabeça, enfim. Às vezes algum irmão quer fazer uma relação dialética aqui na igreja, né? E pode sair, então, pode acontecer alguma coisa mais séria. Mas esse foi o primeiro passo para a gente poder tirar essa parede. Então, o tijolo desse sanduíche ele vai ser comprimido, já foi comprimido, vai ser feita uma medição depois da pressão
E o tijolo comprimido ele aguenta mais peso do que o tijolo solto. Então essa é a lógica desse projeto. E agora nós vamos garantir a fixação dessas vigas fazendo duas enormes sapatas ali de alicerce. Se você observar lá fora, as gaiolas estão lá. Então amanhã às 8 da manhã já vem o empreiteiro, ele vai cavar embaixo da viga, vai encaixar as gaiolas aí embaixo. Essa gaiola vai ser soldada à viga e depois vai ser tudo concretado. O tempo de cura desse concreto são 28 dias. Então, considerando-se que até sexta-feira deve encher de concreto, então daqui a 4 semanas, daqui a 5 semanas, essa parede já pode ser quebrada. Então, esse é o projeto. Então, é possível que para a conferência missionária a gente faça a conferência com a igreja aberta. Ainda não vai estar definitiva, que nós vamos testar ou aqui ou ali, vamos ver o que vai ser melhor, enfim. Mas já é um passo a mais. E esse tipo de projeto que é interessante, que a gente pode depois um dia sair daqui e vender essas vigas, pelo menos uma parte delas, né? Se a gente quiser, é só montar a parede de novo, né? Enfim, então, orem por mim, turma, é desgastante para mim. Eu chego aqui, está tudo bagunçado, um monte de gente perguntando coisas, tem que resolver com o engenheiro, resolver com o empreiteiro, resolver com o serralheiro, e liga, e o cara esquece, tem que comprar parafuso, nossa, e o martelete, e não sei o que lá. Então, né, alguém está resolvendo isso. Então, tem sido semanas bem intensas para mim. Essa parte me estressa, ok? Então, mas faz parte do que eu sou responsável, digamos assim, juridicamente por tudo, então eu acompanho, porque se der alguma treta, cai uma viga na cabeça de alguém, quem pode ir para a cadeia sou eu, né? Então, quem conversa aqui com as coisas, resolve, sou eu mesmo. Enfim, mas orem por mim, orem por isso. Acho que vai ser muito bom para a igreja ter um espaço melhor, considerando tudo que Deus tem feito em nosso meio. Lembrando que nós temos um novo padrão para as crianças, então você vai buscar seu filho depois da aula, e muito cuidado ali, depois do estacionamento, por favor, tá bom? Item 4 aqui, reserva dia 9 de abril, nós vamos no dia 9 de abril arrumar algumas áreas da igreja que não são aqui no salão, porque 9 de abril ainda vai estar com a parede aqui. Nós vamos arrumar o salão social, o salão lá atrás para transformar aquilo em sala de aula, vamos arrumar aquela sala ali embaixo para transformar em sala de aula, vamos dar um jeito no departamento infantil, e enfim, pintar um monte de coisa, talvez pintar essa viga aí, enfim. Nós temos bastante coisa para fazer dia 9 de abril, e lembrando que quando a gente tem mutirão na igreja, o que a igreja pode fazer, o mínimo que a igreja faz, ela oferece a alimentação. Então você passa o dia trabalhando, mas sai aqui com a barriga cheia, né, e cheio de músculo, ou múscula, se for mulher, né? Porque todo mundo trabalha. Adolescentes, a sua reunião de adolescente dia 9, ok? Crianças, é aqui trabalhando, tá bom? A gente se diverte bastante, mas trabalha também. Então está todo mundo convocado, do mais novo ao mais velho, para o dia 9 de abril. Lembrando, nossa conferência missionária, ela então será de 6 a 8 de maio, vai pegar o Dia das Mães, traz a mamãe na conferência, né? Depois leva ela para almoçar. Então, mas vai ser um momento mágico aqui na igreja, e espero que todo mundo esteja presente. Vai começar na sexta-noite, provavelmente com uma entrevista com o Norval. Depois sábado, fim da tarde, e sábado de noite, é provável esse calendário. Nós vamos jantar juntos aqui no sábado, fazer um junta-panela maravilhoso, e depois domingo, EBD e culto, vai estar com o Norval aqui, vai ser muito especial. Então ore por isso e venha com o coração aberto. Tradução bíblica o meu coração está nisso, né? Enfim. E finalmente, item 6 aqui, estão abertas as inscrições para a classe de novos membros. Se você não é membro da igreja, independente se você vai se tornar ou não, você só vai poder ser elegível para ser membro da igreja se fizer a classe de novos membros. E é uma classe que eu não delego para ninguém, é minha função aqui na igreja, porque no fim das contas você vai estar decidindo lá no fim do período, depois de um ano, se você quer ser minha ovelha, e eu vou decidir se eu quero ser seu pastor. Então no fim é isso que está em jogo, ok? Então eu te passo todo o esquema. Se você se inscrever, a primeira reunião ela já traz um pouquinho o que é essa classe, por que a gente faz, a duração, enfim, como que é o esquema híbrido, online e presencial.
enfim, é 1 ano no mínimo de trabalho, tá bom? A gente se conhecendo, você me conhecendo, eu conhecendo vocês. E Deus tem abençoado a nossa igreja todo ano entre a gente. A média de pessoas que fazem a classe é 10 pessoas por ano. A média de pessoas que entram é de 4 a 6 pessoas. Então, uma turma fica no caminho, né? Faz parte, né? Sempre tem gente que começa e termina no meio, o que é ótimo, Você vai descobrir onde você está entrando. Se você quiser entrar, você fala, é isso que eu quero. Né? Então, você vai saber por quê, a teologia da igreja, o jeito da igreja, o que a gente pensa, como a gente lida com finanças, como a gente lida com tanta coisa. E isso é feito na história da igreja. Então, me dê seu nome. Começou a classe, pode até entrar, mas logo no comecinho, ok? 2 semanas depois e tal. E lembrando que a classe, ela te ajuda a decidir. Chega no meio da classe e fala, não quero ser membro dessa igreja. Olha, isso é comum, todo ano acontece. E a gente não fica inimigo da pessoa, né? Tem um vizinho nosso lá que fez a classe aqui, fez por 6 meses e falou, Pedro, não quero mais. Aí eu encontro ele no lago, dou uma pedrada nele. Claro que não. Eu falei, e aí, como que você está? Tudo bem, né? E aí, como estão as coisas? Está em alguma igreja? Então tá bom, legal, um grande abraço. Ótimo. Ele falou, não é para mim essa igreja. E ótimo, né? Então, tudo segue tranquilamente. Mas se você quer considerar essa igreja como sua igreja, vai ter que fazer a classe de novos membros. Todos aqui fizeram. Eu fui missionário na África, quando eu vim para essa igreja, fiz a classe. Ademir foi o primeiro pastor convidado a ser pastor dessa igreja, antes do Thomas, fez a classe também. Então, se você não está em nenhuma dessas situações, então você também vai fazer a classe. Eu sou apóstolo, pode fazer, agora vai deixar de ser, né? Se for entrar na igreja vai deixar de ser, porque não tem mais apóstolo hoje em dia, não tem pastora, enfim, a gente resolve isso na classe, tá? É isso, turma. Então, se inscreva se você quiser conhecer a igreja. Deus abençoe vocês, uma alegria ter os irmãos, pai e mãe, estaremos juntos daqui a pouquinho, e Deus abençoe vocês, privilégio enorme servir a Deus ao lado de vocês. Deus abençoe, valeu!